eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Mas, deputado, a gente está falando para evangélicos, é importante falar o que os evangélicos querem que eu pergunte aqui. E eu acho que eles querem que eu pergunte o seguinte: o senhor tinha essa visão do Bolsonaro como tendo se tornado um bezerro de ouro pela igreja evangélica já em 2020, 2022. Por que não é culpa dele, tá? Beleza, mas por que você não se posicionou contra isso em 2022? Pré-eleição, antes da eleição? Não, para alertar a igreja, para explicar. Nossa, só te falar, eu me posicionei, e eu falei, e eu disse. Só que eu nunca tive mídia para isso. Eu tinha, eram as minhas redes sociais que foram tomadas de mim. Eu fiquei 2 anos sem poder falar, 2 anos sem rede social. E essas mídias aí, elas são bolsonaristas. Inclusive as mídias gospel, elas são bolsonaristas. Eu tomei pau aí de uma mídia que eu não vou falar aqui agora, e aí a minha assessoria de imprensa falou, então, entrevista o deputado Ottoni, dê a ele o direito dele falar, mas eu não sei, porque não é porque o bolsonarismo pode atacar a gente. Ou seja, dá pancada no irmão porque tem medo do bolsonarismo? Que isso? Israel, eu me posicionei, eu alertei. Lembra quando eu disse numa entrevista, saiam da porta dos quartéis, porque vocês serão presos. Lembro. E não haverá ninguém que os defenda. Lembra disso? Lembro. Eu apanhei, fui chamado de traidor, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha saído da casa do presidente Bolsonaro. Encontrei o presidente fragilizado, entristecido. E disse ao presidente, faz o seguinte, já que não vai acontecer nada, pede pro povo sair da porta dos quartéis, presidente. Porque eles vão sofrer ali, eles vão... E o presidente Bolsonaro me deu lá uma resposta que eu não quero falar, porque eu não quero expor ninguém. Então, eu dei uma entrevista para o... Esqueci o nome da Cidade Online, e deu uma repercussão. Bolsonarista também? Sim, quando eu disse, olha, vão me chamar de traidor, mas eu digo olhando na câmera, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Não haverá ninguém que os defenda. E eu disse mais, não se iludam com essas mensagens subliminares da rede bolsonarista. O presidente vai agir. TikTok, TikTok, TikTok. Tá chegando a hora. TikTok, TikTok, TikTok. Lembra daquilo? Lembra 72 horas, né? Eu sabia que não ia ter nada. Só que ninguém foi macho de colocar a cara e falar. E eu alertei. Se tivesse me ouvido, não tinha patriota preso agora, meu irmão. Não tinha. Depois eu dei uma entrevista, porque o presidente ia para a América, sem falar nada com o povo, sem fazer uma live, pelo menos. Eu tentei falar, eles não me atenderam. O que eu fiz? Dei uma entrevista para o site Metrópole e disse assim: a saída do presidente Bolsonaro do Brasil sem dar uma satisfação aos patriotas beira covardia. Aí, meu irmão, me ligaram. O presidente ficou chateado, falei assim, é claro que eu tenho que falar isso, vocês estão cometendo um erro com o presidente. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Porque quando o Moro foi prender o Lula, falaram pro Lula, Lula, foge, vai pra onde você quiser. Ele disse, eu fico. E prenderam o Lula. Aí chamaram o Lula e falaram assim, ó, você vai sair, mas vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Ele disse, não, só sai daqui com a minha honra. Lembra disso? Lembro. E ele fez isso. Ou seja, o que eu disse é o seguinte, o meu presidente não pode ser menor do que Lula, cara. Por isso é que eu disse, ele não pode, que na verdade, para mim,
Misael, foi um grande erro aquela ida do presidente para a América. Meu irmão, se botou, desculpe o termo, tá? Se botou o pau na mesa, seja homem até o final. Seja macho até o final. O que não dá é para excitar os patriotas e depois não ter coragem de pagar uma cadeia. Essa foi a minha crítica. Respeito o presidente Bolsonaro. Se ele puder ser candidato novamente, eu voto novamente nele. Tive a minha casa invadida pela Polícia Federal. Fiquei 2 anos sem rede social. Ninguém me defendeu. Nenhum site bolsonarista me defendeu. Quando entraram na casa do deputado Jordi, todo mundo soube. Quando entraram na do Ottoni, ninguém ficou sabendo. Só a imprensa. Mas os sites bolsonaristas nunca me defenderam. E aí, estão me cobrando o quê? Fidelidade? Porque falam pra mim, você é um traidor. Traidor de quem? Traidor de quem? Eu nunca tive um cargo do governo Bolsonaro. E sabe por que eu não quis ter? Para ter moral de falar. Para ter moral de falar. Então, de quem eu sou traidor? Da minha consciência não é. Do meu Senhor Jesus não é. Eu sempre fui um apoiador crítico do presidente Bolsonaro. Crítico. Sempre pontuei as minhas críticas. Porque não nasci, repito, o termo chulo para ser baba-ovo, para ser puxa-saco. Não nasci para isso. E o problema do bolsonarismo, da rede de Bolsonaro, é que eles querem políticos subservientes. Subservientes. Meu irmão, o tempo da escravidão acabou. O negão aqui não volta mais pra senzala não, amigo. É ruim de eu voltar, hein? É ruim de eu voltar. Nem pra senzala ideológica do petismo e nem pra senzala ideológica da direita ou da extrema direita. Não vou fazer isso. Eu vou ficar com a minha consciência. E pronto. Ah, aí entro assim na minha rede, assim,